Todo mês você paga uma conta que poderia ser menor, uma conta que o governo te manda e você paga sem questionar. Não porque você é obrigado a pagar tudo isso, mas porque ninguém nunca te mostrou como pagar menos. E nos próximos 8 minutos eu vou te mostrar por que a maioria dos donos de empresa paga mais imposto do que deveria e como que isso pode ser revertido de forma totalmente legal, sem truque, sem risco, sem pegadinha. E no final desse vídeo eu ainda vou te mostrar o erro que faz 80% dos empresários perderem essa oportunidade, mesmo depois de descobrir que ela existe. Eu vou te dar um número aqui para pensar. Uma empresa de serviços, no lucro presumido, que fatura algo na casa de 50 mil reais por mês. Ela pode estar pagando algo entre 6 e 9 mil reais por mês de imposto. Agora a pergunta que importa, esse número está correto para o seu negócio? Ou ele é um número padrão que o contador ou o sistema da Receita coloca lá e simplesmente você paga sem questionar? A maioria dos empresários não sabe distinguir o estou pagando certo do que estou pagando o que o sistema gerou para mim pagar automaticamente. E essa diferença nesse exemplo pode significar algo em torno de 2 a 5 mil reais por mês no bolso do governo ou no caixa da sua empresa. E o problema aqui não é que você está sonegando. Você está pagando tudo em dia e acredita que está tudo certinho. O problema é que você está pagando mais do que a lei exige. Você abriu a empresa, escolheu um regime tributário ou não, contratou um contador e nunca mais perguntou se aquela escolha ainda faz sentido. Isso não é descuido. Isso é o que acontece com 90% dos empresários brasileiros e o problema é que o regime tributário que fazia sentido quando você faturava 15 mil reais por mês, não necessariamente é o melhor regime tributário agora que você fatura 80, 100, 200 mil reais por mês, só que ninguém vem te avisar isso, que existem 3 regimes principais no Brasil. É o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Cada um desses tem uma lógica diferente e para cada perfil de empresa, um deles vai custar um pouco menos. O que muitos contadores fazem é colocar você no regime mais simples de administrar para eles, que é o Simples Nacional, não necessariamente no mais barato para você. Mas antes de você sair logo desse vídeo aqui, trocando de regime tributário ou criticando o contador, tem uma coisa que você precisa entender muito importante, porque muita gente toma a decisão errada exatamente aqui e eu vou te explicar daqui a pouco qual é esse ponto importante. Quando eu falo em planejamento tributário, a primeira coisa que passa na cabeça de muita gente é: isso é para empresa grande. Ou pior, isso é coisa de quem quer dar um calote no governo, fazer um jeitinho. Só que não é um nem outro que você está pensando. Planejamento tributário no Brasil é usar a lei para pagar o mínimo que você deve pagar de imposto. Nada mais, nada menos. Apenas o valor justo e exato. A própria legislação prevê isso. O empresário ele tem o direito de estruturar o negócio da forma mais eficiente possível e economizar o imposto é uma parte dessa estruturação. Então, na prática, esse planejamento ele envolve 3 coisas: escolher o regime tributário certo para o seu perfil de receita, estruturar as despesas da empresa de forma que elas possam reduzir a base de cálculo dos impostos a serem pagos e, às vezes, reorganizar a estrutura societária para que o dinheiro circule de forma mais eficiente entre empresas, ao invés de uma única empresa fazer tudo sozinha. Isso não é mágica, é técnica, e essa técnica traz um valor presente para a empresa que muitas vezes paga o custo do advogado que faz esse planejamento tributário em 1, 2 ou até 3 meses desse trabalho realizado. Deixa eu te dar um exemplo real aqui. Uma empresa de consultoria que fatura lá os seus 600 mil reais por ano no lucro presumido. Ela paga em média 13% de impostos sobre a receita. Isso dá mais ou menos uns 80 mil reais por ano. Então essa mesma empresa, com um planejamento tributário bem feito no lucro real, por exemplo, se ela tiver muitas despesas operacionais reais do negócio, como aluguel, salários, software, prolabore, enfim, despesas que são dedutíveis da base dos impostos, essa alíquota dela pode cair para algo entre 8 a 10%. E aqui a gente está falando de uma diferença de 20 a 32 mil reais por ano. Todo ano. Mas aqui está o ponto que a maioria erra. Quando olham para o lucro real, pensam: nossa, esse regime é mais caro, é só para empresa grande. Não. Depende do perfil da empresa, do momento em que ela está, e se ela tem muitas despesas dedutíveis da base, ela não está gerando tanto lucro, é exatamente esse o melhor regime tributário para ela escolher no momento. O erro mais comum acontece assim: o empresário descobre que pode pagar menos impostos, decide trocar o regime tributário e faz isso sem mapear o impacto dessa decisão em todo o seu negócio. A troca do simples pelo lucro presumido
achando que por si só já vai economizar, pode gerar uma descoberta, 6 meses depois, de que ele esqueceu de olhar o INSS sobre a folha de pagamento. E isso, no geral, aumentou o custo tributário ao invés de reduzir. Então, um planejamento tributário mal feito, ele pode custar muito mais caro do que o custo do próprio planejamento tributário, ou de ficar no regime que você estava. Então o ponto aqui não é só troca de regime, o ponto é fazer uma análise completa do seu negócio. Antes de tomar qualquer decisão, um bom planejamento faz a diferença porque ele olha para o todo, o regime, a estrutura societária, a folha, as despesas dedutíveis, e somando tudo isso com o desejo do negócio, encontra o caminho mais eficiente. Então aqui não existe fórmula mágica, existe diagnóstico preciso. No início desse vídeo eu te disse que todo mês você pode estar pagando uma conta que poderia ser menor. Agora, você sabe exatamente por que isso acontece, como que funciona o planejamento tributário de verdade e qual é o erro que faz as pessoas, empresários, perderem essa oportunidade. O próximo passo é muito simples. Você precisa descobrir qual o regime tributário que a sua empresa está hoje, se alguém já fez esse diagnóstico para o seu negócio, quando que isso foi feito, se é recente ou se está desatualizado, e se a resposta for não tenho ou está desatualizado, essa é uma conversa que você deveria estar tendo agora. Como fazer um planejamento tributário atualizado para o meu negócio? Então, se você quer a ajuda de alguém aqui da minha equipe, que é especializado em fazer esse tipo de trabalho, entre em contato pelo número que a gente deixou no link aqui na descrição no WhatsApp, a gente marca uma reunião, entende do seu negócio e monta um diagnóstico preciso para a sua operação, considerando todas essas variáveis que eu descrevi aqui. Ou se você quiser entrar em contato com outro advogado ou outra pessoa, a escolha é sua, mas o ponto é, não fique parado, não fique sem fazer nada, porque o simples ato de ficar parado é o que provavelmente vai te colocar na tributação mais ineficiente que existe e você vai pagar muito mais caro do que deveria. É assim que funciona o Brasil. A gente se vê aqui nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá!